Olá, educandos e famílias da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Eu sou o professor Beto. Tudo bem com vocês? Olá, eu sou a professora Isabel. Eu e o Probeto estamos aqui para fazer um comunicado importante para todos vocês e tem a ver com a nova programação do Conexão Escola TV. É isso mesmo, pessoal. Nossa programação mudou. Agora, de segunda a quinta-feira, nesse mesmo horário, teremos um tempinho reservado para todos os educandos do ciclo da adolescência da Rede Municipal de Educação de Goiânia. E na sexta-feira, nosso horário é reservado para as crianças e famílias da educação infantil. É isso mesmo. Mas vocês devem estar se perguntando, quais turmas, séries, fazem parte do ciclo da adolescência? Calma que eu já vou explicar. Gente, o ciclo da adolescência se refere às séries finais do ensino fundamental, de sexto ao nono ano. Na Rede Municipal de Educação de Goiânia, chamamos de agrupamentos. Portanto, o agrupamento F se refere ao sexto ano. O agrupamento G se refere ao sétimo ano. O agrupamento H se refere ao oitavo ano. O agrupamento I se refere ao nono ano. Sendo assim, teremos 2 videoaulas por dia nesse mesmo horário para todas essas turmas. Veja só, toda segunda-feira as videoaulas serão para o sexto ano, agrupamento F. Toda terça-feira as videoaulas serão para o sétimo ano, agrupamento G. Toda quarta-feira as videoaulas serão para o oitavo ano, agrupamento H. Toda quinta-feira as videoaulas serão para o nono ano, agrupamento I. Mas, Pro Isabel, e a programação da educação infantil? Então, Proveto, a programação da educação infantil terá a sexta-feira reservada e está voltada às crianças de até 5 anos e 11 meses e suas famílias. É isso mesmo, Pro Isabel. Agora, conta para o pessoal de casa como encontrar o horário dessa nova programação. Ah, só se for agora, né? Gente, olha só, para ter acesso ao horário do mês, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, na sua tela. Ou digitar o código que aparece no navegador do seu celular. É isso mesmo, Pro Isabel. Os horários também estarão disponíveis nas instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia e no nosso portal, que é sme.goiania.gov.br. Bom, agora eu e a Pro Isabel nos despedimos de vocês, chamando a equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Com vocês, os nossos professores que estarão aqui na telinha de segunda a quinta-feira. Eu e o Probeto estaremos aqui todas as sextas-feiras com as propostas para a educação infantil. Você não pode perder. Olá, eu sou o professor Bruno Silvestre, trabalho na Escola Municipal Jesuína de Abreu. Vou estar junto com vocês aqui no Conexão Escola TV com o componente curricular de matemática, trabalhando no ciclo da adolescência de sexto ao nono ano. Espero você, hein? Até lá! Olá, eu sou o professor Marlon Santos, da Escola Municipal de Tempo Integral Mônica de Castro Carneiro, e estarei aqui no Conexão Escola TV com videoaulas do componente curricular de língua portuguesa para todo o ciclo da adolescência, isto é, de sexto a nono ano. Conto com você! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marlon Santos, sou professor de língua portuguesa e estou aqui hoje para falar com vocês sobre os textos narrativos. Antes de começar, vamos pensar a respeito das histórias. Que tipo de história você gosta? História de terror, de suspense, aquelas histórias engraçadas, histórias reais que contam o dia a dia das pessoas reais, ou aquelas histórias de príncipes encantados, histórias de fantasia. Você gosta mais de ler histórias, escrever ou contar? Bem, gostos nós temos muitos. Preferências em relação às histórias também. Mas independente se essas histórias sejam com pessoas ou com animais, sejam sobre fatos verídicos ou invenções, todas elas têm algo em comum: a estrutura composicional. Olha essa palavra.
composicional. Fala sobre composição, sobre estrutura, sobre aquilo que é base dentro de qualquer texto narrativo. Vamos pensar a respeito da estrutura do texto narrativo. Narração vem da palavra narrar, contar. Então, em qualquer texto narrativo, nós teremos a contação de determinados fatos. E a base, a estrutura, é aquilo que nós vamos estudar agora. Bem, a primeira coisa a nós pensarmos em um texto narrativo é a voz que fala nesse texto. Qualquer texto que nós possamos escrever, ele vai ter uma voz própria. Não é a voz necessariamente de quem escreve o texto. É a voz do texto. Uma letra de música, um poema, por exemplo, nós temos uma voz ali. É a voz do eu lírico. Mas em um texto narrativo, como em uma piada, em uma fábula, em um conto, nós temos a voz do narrador. Quando nós vamos fazer uma leitura em voz alta desse texto, nós estamos emprestando a nossa acústica vocal, estamos emprestando a nossa voz para dar volume, para dar corpo àquele texto. Mas o texto ele tem uma voz própria, e essa é a voz do narrador. Professor, mas qual é a função do narrador? A função dele é contar os fatos, é narrar as situações que estão acontecendo naquela história. Nesse sentido, nós temos alguns tipos de narrador. Temos o narrador personagem, que é aquele narrador que participa dos fatos que conta. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu cheguei em casa e os meus amigos estavam tomando sopa. Vejam só, eu estou falando de um fato que eu mesmo participei. Eu cheguei na minha casa e encontrei os meus amigos tomando sopa. Perceba aí o verbo conjugado na primeira pessoa. Cheguei. A única pessoa do verbo capaz de dizer cheguei sou eu. Bem, quando o narrador ele está fora da história, quando ele não se envolve com os fatos que ele está narrando, nós chamamos de narrador observador. Aquele tipo fofoqueiro, sabe? Aquele que ouve as coisas, que assiste, mas conta para outras. Esse é o narrador observador. Ele não se envolve com os fatos. Vamos ver esse mesmo exemplo, mas na perspectiva do narrador em terceira pessoa. João chegou em sua casa e encontrou seus amigos tomando sopa. Vejam só agora. Eu já inseri o nome do personagem e utilizei o verbo na terceira pessoa. João chegou. E não mais cheguei. Perceba que eu estou fora da história. A voz que está contando os fatos, ela está fora da história. João, portanto, chegou. Então, é o narrador observador. Acontece que, às vezes, o narrador, além de observar, ele sabe, inclusive, o que as personagens pensam, o que as personagens sentem. A esse tipo de narrador nós damos o nome de narrador onisciente. Já viram essa palavra? Onisciente? Onisciente significa aquele que sabe de todas as coisas. Então, esse tipo de narrador, ele tem acesso, inclusive, ao que as personagens pensam ou sentem. Vamos voltar ao nosso exemplo do nosso amigo João? João chegou em casa e se deparou com seus amigos tomando sopa. Ele sentiu uma extrema felicidade por saber que seus amigos haviam voltado daquela grande viagem. Vejam só então esse novo exemplo. Agora, o narrador que está ainda de fora da história falou a respeito do que João sentiu ao se deparar com aquela cena. Nesse sentido, o narrador ele sabe de todas as coisas. Narrador onisciente. Bem, mas para que uma história seja uma história, é preciso que tenhamos personagens vivendo situações conflituosas nessa história. Se eu já sei que o narrador organiza os fatos e conta todos eles, ele vai contar os fatos a respeito de quem vive
aquela história. Então, nós temos alguns tipos de personagens. Aquele personagem que aparece o tempo todo na história é o personagem principal. Nós temos os protagonistas, que é o personagem bom, é o mocinho da história. E nós temos os antagonistas. O antagonista geralmente é o vilão, isso mesmo, o vilão da história. Então, o personagem principal, ele quer buscar um lugar de estabilidade, de felicidade, quer realizar seus objetivos. E o personagem antagonista geralmente propõe o quê? Justamente o contrário. Vai atrapalhar o caminho de felicidade, o caminho pela busca da felicidade, melhor dizendo, do personagem principal. Além do personagem protagonista e antagonista, nós temos os coadjuvantes. Já ouviram esse nome? O nome coadjuvante se refere àqueles tipos de personagens que participam da história, mas não têm o mesmo peso, a mesma importância, não aparecem na mesma proporção que o protagonista e o antagonista. Bem, já sabemos que o narrador conta os fatos que envolvem a vida dos personagens, mas esses fatos precisam acontecer em determinado espaço. Toda narrativa tem que ter um espaço, um lugar onde ela acontece. No caso da nossa história, aqui bem curta, do João que chegou em casa, olhe só o espaço. Onde acontece? Em casa. Então toda história tem um lugar para acontecer. E não basta ter um lugar, é preciso também ter um tempo. Não é verdade? Quando essa história aconteceu? Geralmente, quando nós contamos histórias, ela se passa no tempo passado. Mas nós podemos determinar mais ou menos quando no passado. Quando nós conseguimos entender em que lugar do passado a história acontece, nós temos um tempo cronológico. Por exemplo, foi no domingo passado que João chegou em casa. Então eu consigo determinar quando no tempo. Eu tenho um tempo cronológico, um tempo marcado, igual o tempo do relógio. Agora, quando a história se passa em um tempo que eu não sei dizer mais ou menos, era uma vez. Vejam só, eu tenho tempo psicológico, porque eu não consigo determinar quando no passado essa história aconteceu. É um tempo, portanto, situado. Esse tempo, às vezes, pode aparecer na narrativa da determinada forma. A personagem está falando, refletindo sobre alguma coisa e lembra de algo no passado. Então, ela pode fazer esse movimento de vai e vem no tempo e não fica muito claro para o leitor em que momento aquela reflexão, aquele acontecimento da reflexão, melhor dizendo, aconteceu. Nós temos, portanto, um tempo psicológico. Bem, se o narrador conta uma história com personagens situados em tempo e espaço, esses personagens vivem determinados conflitos. Uma história, para ser interessante, ela tem que ser conflituosa. Eu acredito que quando você vai ao cinema, ou quando você está na sua casa assistindo um filme, e o filme não tem ação nenhuma, nada de interessante acontece, você desliga a TV ou você vai embora do cinema chateada ou chateado, pensando, que filme sem graça, não aconteceu nada de interessante, não gostei. Por quê? Porque talvez os conflitos não eram tão interessantes, não eram tão intensos. Então, quando vamos produzir uma história, precisamos entender que os conflitos são necessários para uma narrativa interessante. Vamos pensar então que o protagonista, o personagem principal, ele começa a história muito feliz, muito bem, tudo está dando certo para ele. Mas acontece ali alguma coisa, algum conflito que vai tirar a paz dele, que vai tirar a tranquilidade, e ele vai precisar resolver esse conflito. Nesse sentido, ele precisa buscar a resolução do problema, e é quando aparecem os antagonistas da história atrapalhando o alcance. A narrativa, ela caminha para a resolução do problema.
geralmente o problema é resolvido. E nós que estamos ali acompanhando a saga do protagonista, esperamos que ele resolva de maneira positiva aquela história. Então vamos revisar o que nós estudamos hoje. O que são textos narrativos? São histórias contadas ou feitas para se contar, que envolve certos elementos. Então, quais são os elementos básicos de um texto narrativo? Vamos contar? Narrador, personagem, espaço, tempo e conflito. Quer saber mais sobre os textos narrativos e muitos outros textos? Acesse o portal Conexão Escola. Lá você vai conseguir fazer algumas atividades e eu tenho certeza que vai aprender mais. Então, foi muito bom estar com vocês nessa aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.